Ela foi humilhada, expulsa e ameaçada de perder o filho que esperava. Mas quando o colar antigo revelou sua verdadeira origem, ninguém imaginava o impacto que isso teria. Prepare-se para uma narrativa intensa de traição familiar, amor proibido, vingança e um segredo que mudou destinos. Ela não entrou na sala como quem pede licença. Atravessou o salão do noivado com a alma inteira e os olhos brilhando, certa de que a noite seria a primeira página de uma vida nova. Marina segurava a mão de Caio com a calma de quem, enfim, encontrou lugar no mundo. O anel ainda fresco no dedo parecia mais que joia. Era a prova concreta de que a menina que cresceu entre abrigos, mudando de endereço como quem muda de estação, agora tinha um futuro com nome e sobrenome. Tudo cheirava a champanhe, jasmim e promessas. E por alguns minutos, ninguém ousou imaginar que a felicidade pudesse ser interrompida por uma frase. Mas foi. A frase veio cortando o ar como vidro. "Chega de encenação", disse Lúcia, a mãe de Caio, sem elevar a voz, e por isso mesmo todos ouviram. "Essa moça não entra na nossa família." O piano parou. As risadas se recolheram ao próprio eco. Marina ainda sorria quando o corpo entendeu antes da cabeça e ficou imóvel. Lúcia não repetiu. Não precisou. O pai de Caio, Otávio, descansou o copo de cristal na mesa com a placidez de quem está pronto para um veredito. "O coração tem caprichos, filho, mas a empresa não", declarou, ajustando a gravata como se ajustasse a própria história. "Você sabe o que está em jogo." Caio respirou como quem mergulha. Não pediu permissão. Apenas passou o braço pela cintura de Marina, aproximou-a e respondeu num tom que não combinava com o sorriso treinado dos jantares da família. "O que está em jogo sou eu." Ninguém aplaudiu. Houve um silêncio curto e feroz, desses que lembram uma sala de cirurgia. Lúcia preferiu a lâmina. "Você se apaixonou por uma história triste com olhos grandes. É caridade, não amor. Quando acabar, ela vai embora levando metade do que puder carregar." Não foi um grito, foi um diagnóstico, e por isso doeu. Marina não soube onde pôr as mãos. Na infância, sempre soube. Uma no bolso, outra no bolso, olhar no chão, esperar a tempestade. Ali, diante de lustres que faziam parecer dia, ela quis voltar a ser invisível. Caio, ao contrário, buscou luz. "Ela não sabia quem eu era quando nos conhecemos", disse firme. "Eu estava na estufa da fundação, com a camisa puída, mãos de terra." Marina se apaixonou pelo jardineiro, não pelo sobrenome. "E se apaixonou rápido demais", replicou Lúcia, com aquele sorriso que não aquece ninguém. "Rápido como quem calcula." Otávio não acrescentou crueldade, acrescentou peso. "Amanhã o conselho anuncia você como sucessor. Não vou assinar um legado de 2 gerações para ver ruir em capricho. Pense com a cabeça, pense com a cabeça." Marina ouviu essa sentença muitas vezes, em vozes diferentes. Era sempre um jeito educado de dizer que seu coração não servia para nada. Mas Caio moveu a peça que ninguém esperava. Pegou a chave do carro, segurou a mão dela e foi embora com o vento batendo porta, como se o mundo coubesse em caber na própria decisão. A estrada de noite parecia um filme onde só os dois existiam. Marina tentava dizer, "Vai ficar tudo bem", mas não disse porque tinha medo da mentira. Caio encarava o asfalto como se o asfalto tivesse rosto. À direita, uma faixa escura de árvores. À esquerda, o vazio como água. Os faróis cortavam a umidade. E então, no alto da curva, uma carreta surgiu tardia. O reflexo no metal. Um estalo. O volante que reage tarde. A derrapagem que leva o carro para fora da linha. Caio virou o corpo, num gesto antigo do corpo humano, o de proteger o que ama. E o mundo se partiu em um som comprido de ferro mordendo o tronco. Depois, silêncio. Silêncio de hospital. Marina acordou com luzes brancas cortando o ar. Tudo que existia tinha cheiro. Álcool, detergente, lençol seco. Tinha também uma pergunta que veio antes de ela poder pensar. Onde está o Caio? Ninguém respondeu de primeira. Os monitores piscavam naquela linguagem que não conta histórias.
A enfermeira tocou o pulso de Marina como quem toca uma lembrança. Respira fundo. Ele está sendo atendido. Vivo? Está. Só então, Marina sentiu o próprio corpo. Era um corpo com dores, é verdade, mas era também um corpo que protegia alguma coisa nova, estranha, de outra espécie de vulnerabilidade. A médica entrou com olhos gentis e o quadro clínico ensaiado. Disse estável, observação, concussão leve, disse tudo o que se diz nessas horas, e então parou num cuidado diferente que não cabe nos protocolos. Preciso pedir que você fique calma por um motivo a mais. Você está grávida, grávida. O som da palavra parecia maior que ela. O coração quis rir e chorar no mesmo movimento, como fazem os corações quando descobrem que são dois. Marina levou a mão ao ventre sem perceber. Era um gesto antigo também que não se aprende. Vem do corpo de antes das palavras. A enfermeira sorriu como quem guarda um segredo bom. Vai dar certo, disse, sem convicção médica, mas com a fé útil de quem acalma. Marina fechou os olhos e viu cenas. O dia da estufa, a camisa de algodão de Caio, a terra nas unhas, a primeira conversa sobre plantas que sobrevivem em pouca água. O amor deles nascera ali, humilde e sem laço, como uma muda que pega em silêncio. Abriu os olhos e encontrou outra figura no quarto, Lúcia. O perfume dela chegou antes, uma coisa fria e cara. Então é verdade, disse sem ternura, como se confirmasse uma estatística. Parabéns, a jogada foi excelente. Marina sentou devagar, a mão ainda no ventre. Não estou jogando nada. Está, só não admite. E vou te dar 2 caminhos, sem poesia. Você desaparece agora e eu garanto que nada vai te faltar. Ou você decide parir um herdeiro e eu garanto que nada vai te sobrar. Não gritou. Não precisou. Marina soube que era sério e soube também que estava sozinha naquele quarto branco, naquela cidade grande, naquele planeta onde meninas de abrigo crescem mais rápido do que deveriam. Olhou para Lúcia e viu nitidez. Era uma mulher acostumada a vencer sem se perguntar o preço. O preço agora era ela. Eu não vou tirar meu filho, disse com a voz ainda fina, mas já firme. Então desapareça, devolveu Lúcia, ajeitando a manga do tailleur como quem dobra uma página. Se Caio acordar e te vir, eu quebro sua vida. E não há polícia, juiz ou santo que te proteja de mim. A porta se fechou como um ponto final. Marina não esperou alta, esperou coragem. Vestiu a roupa com as mãos que tremiam, pegou a bolsa que tinha quase nada, atravessou os corredores sem olhar para trás. Na rua, a noite era um animal diferente, mais fria, mais grande, com dentes de vento. Ela desceu a ladeira até a estação. Entrou no primeiro ônibus que veio, sentou na penúltima cadeira, abraçou a barriga e o mundo recomeçou em marcha lenta. Os dias seguintes foram o que são para quem não tem parente nem crédito. Dormir onde dá, comer quando aparece, inventar silêncio para não ouvir o estômago. Marina percorreu portas procurando vaga. Floriculturas, padarias, uma lavanderia que cheirava a sabão e cansaço. As respostas vinham com educação triste, esse jeito decente de dizer não a quem precisa. Deixou o currículo? A gente liga. Volta semana que vem. Ela voltava, mas semana que vem não existe para quem paga o dia com o dia. Numa tarde, a praça foi abrigo. Sentou num banco que tinha marcas de chuva, olhou ao redor e viu famílias apressadas, crianças pedindo picolé, cachorros negociando com as próprias coleiras. Pegou um pão amassado da bolsa, respirou fundo para enganar o enjoo da gravidez e mastigou devagar para parecer mais. A mão foi ao pescoço. O pingente, a única coisa bonita que a vida lhe dera sem pedir nada em troca. Era uma peça pequena, antiga, com um símbolo trabalhado que ela nunca entendeu. Dizia a lenda do abrigo, e abrigos têm lendas para que as crianças aguentem, que aquela joia havia vindo junto com ela, embrulhada num lençol, numa noite de chuva. A diretora repetia: "Guarde, menina, quem sabe um dia o passado bate na sua porta."
Marina ficou entre vender e prometer. Vender o pingente e pagar o quarto da semana. Prometer que tudo daria certo e guardar o único fio que a ligava a dar alguma origem. O bebê chutou baixo, uma pontada leve como uma resposta. Ela levantou, atravessou a avenida, empurrou a porta da joalheria. Lá dentro, o mundo tinha outra temperatura. Uma mulher de cabelos brancos e olhar de quem já viu muita coisa sorriu do balcão. Posso ajudar? Eu queria vender. A velha pegou a peça com delicadeza de quem toca fotografia. Levou a luz, pôs lupa, silenciou. O silêncio demorou. Onde você conseguiu isso? Nasci com ele. É a história que me contaram. A joalheira assentiu de leve, apertou os lábios e saiu para os fundos sem explicar. Marina ficou contando os segundos por dentro, como quem espera juiz. A senhora voltou com um telefone e um cuidado nos olhos. Você vai me achar inoportuna, mas preciso ligar para uma pessoa. É sobre você. Não se assuste. Talvez seja uma coisa boa. Coisas boas também assustam quando a gente não está acostumada. Marina ficou. A conversa foi curta, baixa, urgente. A joalheira agradeceu, desligou e então disse o nome que mudaria o eixo do mundo. Seu sobrenome pode ser Azevedo. Marina riu, não por humor, mas porque às vezes o corpo ri quando a realidade empurra forte. Azevedo era o nome de prédios, hotéis, manchetes. Era o sobrenome que sua cidade aprendia antes da tabuada. A joalheira continuou. Anos atrás, um bebê desapareceu na maternidade central. A família nunca desistiu de procurar. Esse símbolo, ela apontou a gravura do pingente, é exclusivo de uma encomenda antiga. Benedito Azevedo mandou fazer quando a esposa engravidou. Eu reconheci. Trabalho aqui desde antes de você nascer. A palavra pai não foi dita. Não precisava. A joalheira fez outra ligação. Desta vez, para uma mulher da ONG que trabalha com desaparecidos. Marina ouviu nomeações, endereços, prazos. Ouviu, espere aqui. Ouviu, respira. Obedeceu. Quando a porta abriu de novo, entrou uma senhora de vestido azul, crachá no peito, afeto no tom. Marina, eu sei que tudo é grande demais, mas vamos fazer direito. Sem jornal, sem barulho, sem susto. Se for você, a gente fecha o mundo para te proteger. No alto de um prédio de vidro, que olhava a cidade como quem olha um mapa antigo, Benedito Azevedo ouviu o telefone e a informação que esperou durante 2 décadas. O homem que aprendeu a transformar perdas em planilhas não conseguiu transformar aquela. Sentou devagar, abriu a gaveta, tirou uma fotografia amarelada da esposa ainda grávida e permitiu um tremor nas mãos. Depois, convocou o piloto. Não prometeu nada a si mesmo, prometeu apenas chegar. Quase ao mesmo tempo, num quarto de hospital onde a tarde entrava em faixas no piso, Caio mexeu os dedos como quem risca fósforo no escuro. Abriu os olhos devagar, piscou o zumbido do soro, sentiu a cabeça pesada. A primeira palavra veio sozinha. Marina. Ninguém respondeu, porque naquele exato minuto ninguém sabia. A enfermeira sorriu por ele ter acordado, chamou o médico, repetiu estável, repetiu observação e perguntou se doía. Doía tudo o que não era corpo. Caio tentou sentar, a tontura puxou de volta. A Marina está aqui? Descanse, por favor. Eu preciso ver a Marina. A porta abriu e Lúcia ocupou o espaço. Trazia flores, mas o vaso ficou esquecido na entrada. Sentou à beira da cama com um zelo que alguém de fora poderia confundir com amor. Filho, graças a Deus. Onde ela está? Foi embora. Ele demorou um pouco para entender a construção da frase. Embora como? Como quem veio por causa do brilho e foi embora quando o brilho apagou. Você conhece o tipo? Caio procurou a contradição no rosto da mãe. Não encontrou. Havia uma praticidade serena nos olhos dela que combina com versões oficiais. Ele quis levantar, as máquinas apitaram. A enfermeira pediu calma. Lúcia então pôs a mão sobre a mão dele como uma âncora. Eu protegi você, disse simples, e vou continuar protegendo. Do outro lado da cidade, Marina escutava outra versão de proteção.
A ONG propôs exame, sigilo, segurança, um encontro discreto. Ela aceitou mais por exaustão que por sonho. Quando Benedito entrou na sala pequena, não havia entourage, nem fotógrafo, nem louça cara. Havia um homem alto, grisalho, com os olhos exatos de quem perdeu e está prestes a achar. Ele não perguntou, olhou. Marina também não perguntou, olhou. O mundo, por um segundo, fez sentido onde a lógica não alcança. Depois vieram os papéis, as agulhas, a burocracia que garante a verdade. Não houve milagre, houve método. E o resultado chegou rápido, como chegam as coisas que já estavam escritas. Era ela. Benedito não chorou como choram os homens nos filmes. Ficou quieto, como quem devolve ao próprio corpo uma promessa antiga. Abraçou a filha sem discurso, apenas com a força certa de quem sabe que abraço é idioma. Marina chorou de um jeito novo, não de medo, não de raiva, mas daquele pranto que lava em definitivo. O bebê mexeu de leve, no tempo certo em que as coisas certas se alinham. A ONG organizou transporte, documentos, uma transição sem holofotes. A joalheira, da porta, acenou como acenam as pessoas boas que preferem o bastidor. A casa para onde Marina foi não era mansão de novela. Era um casarão antigo, restaurado, com jardim que fazia sombra bonita na sala. O sobrenome cabia na fachada, mas o que importava ali era o primeiro nome, pai. Benedito levou a filha pela mão e mostrou a biblioteca, o pátio, a cozinha, onde o café de coador parecia mais sincero que as cápsulas de luxo. Não perguntou nada do passado, enquanto ela não teve fôlego para contar. Deu roupão, deu quarto, deu tempo. À noite, quando as luzes da cidade pareciam menos afiadas, ele pediu licença para encostar a cabeça na barriga dela e falar com o neto, que ainda era um rumor. A gente chegou tarde, mas chegou, disse baixinho. E não vai embora. Marina adormeceu com essa frase. Dormiu um sono inteiro, desses que o corpo reconhece como casa. Pela manhã, acordou com a luz entrar de mansinho, o cheiro de pão, e a certeza que vem sem trombeta. Estava viva num lugar sem medo. O telefone ficou desligado. O passado, porém, não se contenta com portas fechadas. Ele sempre encontra janela. Na cobertura dos Vasconcelos, onde Caio fora convocado meses antes para discutir fusões, um rival silencioso anotava números e desligava sorrisos no mercado. Alexandre comprava ações como quem retira ar de uma sala, devagar, invisível, inevitável. Otávio, que sempre confiou na liturgia das reuniões, não viu a hemorragia. Lúcia viu, mas achou que dinheiro é rio que volta sozinho ao leito. Eliú, entre analgésicos e a convicção da mãe, tentou voltar ao trabalho com o corpo inteiro doendo de um lugar que não estava no laudo. Numa tarde de céu pálido, desceu na rua para respirar a cidade. O vidro do carro devolveu um reflexo que quase não reconheceu. Ele mesmo, mais magro, mais cansado, virou o rosto e foi quando viu. A cena durou 3 batimentos de coração. Marina atravessava a calçada de vestido leve, cabelo preso de um jeito novo, um brilho seguro que ele nunca tinha visto nela. Não estava sozinha. Um homem caminhava ao lado, braço oferecido, passo manso. Era Benedito. Caio não sabia quem era. Soube apenas que aquele homem tinha o tipo de presença que não pede licença. O motorista perguntou se estava tudo bem. Caio respondeu, pare o carro. Num sussurro que parecia febre, abriu a porta, desceu e ficou parado com a cidade passando por ele como água de enxurrada. Marina riu de alguma coisa miúda que o outro disse, e naquele riso havia um mundo que não cabia mais no alcance de Caio. Antes que ele pudesse mover as pernas, um carro preto recolheu os dois e sumiu com a mesma naturalidade com que o vento muda de direção. Caio ficou olhando o ponto onde os faróis desapareceram e, por um instante curto e cruel, acreditou na história conveniente que lhe foi servida. Ela se foi quando o brilho apagou. Agora brilha mais alto em outro lugar. Voltou para o prédio com a sentença pronta e a ferida aberta, e nenhuma delas adiantava. Na casa antiga,
Marina sentou com o pai à mesa grande e abriu o passado devagar, sem teatralidade. Contou a estrada, o hospital, as ameaças, o medo, a noite em que fugiu pela escada de incêndio abraçada ao filho que ainda não tinha rosto. Benedito ouviu sem interromper, mas a mão fechada sobre a madeira denunciava uma raiva antiga que ele aprendera a domar. Quando ela terminou, ele apenas disse: "A gente vai colocar cada coisa no lugar, sem escândalo, sem vingança, com verdade." Marina assentiu. Não pediu justiça com grito, pediu algo mais difícil: paz. Mas a paz, às vezes, exige um cenário. E o cenário se armou rápido, como se a cidade participasse de um acordo silencioso. As empresas Azevedo e Solano se sentariam à mesa para um aporte que salvaria um nome e consolidaria o outro. Os convites saíram com prazos e selos. A etiqueta mandava traje formal. A ética, talvez, mandasse outra coisa. A noite foi marcada. O endereço já era conhecido de Marina. O portão que a expulsou agora abriria. No quarto, sozinha, ela provou o vestido 2 vezes para ter certeza de que ainda era ela dentro da roupa nova. Olhou-se no espelho e não procurou beleza. Procurou coragem. Penteou o cabelo com calma, colocou brincos simples, passou os dedos pelo pingente, agora devolvido, como quem confere o próprio nome, e respirou tão fundo que o peito fez casa para o ar. Na garagem, Benedito esperava não como magnata, mas como pai em noite de reunião de pais. Ofereceu o braço com cerimônia e afeto. Marina aceitou com respeito e gratidão. O carro deslizou pela cidade que de noite finge ser outra. O portão abriu. A mesma luz branca que já a machucou agora desenhava o caminho. Ela entrou sem abaixar a cabeça. Não havia plateia suficiente no mundo para aquela travessia. O mordomo anunciou com voz treinada um sobrenome que cabia nela. As conversas pingaram para o chão, o piano errou uma nota, as flores pareceram testemunhas. Marina caminhou até o centro do salão como quem devolve uma dívida com recibo. Não olhou em volta para procurar culpados. Olhou para frente, porque é assim que se atravessa um passado, com os 2 pés no chão. E então ela viu Caio. Ele não estava preparado para aquele encontro, e por isso o rosto não soube mentir. Primeiro, surpresa. Depois, culpa. Por fim, a coisa mais humana nos olhos de um homem. Um pedido que não encontra palavra. Marina sentiu o bebê mexer, leve como um aviso, e manteve o passo. O resto da noite ainda não tinha sido escrito, mas uma certeza já existia. Ninguém naquela casa sairia ileso da verdade. As taças ainda tilintavam ao fundo quando Marina parou no centro do salão, e a sensação era de que todos os lustres foram acesos de propósito para iluminá-la. Não era apenas a filha perdida de um magnata que regressava. Era a mulher que tinha sido expulsa, ameaçada e apagada à força, e que agora surgia com um silêncio mais poderoso do que qualquer discurso. Benedito manteve-se ao lado dela, sem demonstrar pressa, permitindo que cada olhar presente naquela sala assimilasse a cena. O sobrenome Azevedo estava de volta de um modo que ninguém poderia contestar, nem com alianças políticas, nem com fofocas de bastidores. Lúcia foi a primeira a romper o ar. Não moveu os pés, mas o corpo inteiro dela parecia tenso, como se cada músculo estivesse pronto para uma batalha. Os lábios se moveram em um quase sorriso, embora os olhos não acompanhassem o gesto. "Vejo que as lendas da cidade resolveram ganhar carne", disse, como se quisesse transformar um reencontro de sangue em um capricho. Benedito respondeu com a calma de quem controla salas de conselho, mas que naquele momento falava apenas como pai. "Não é lenda, Lúcia, é minha filha." O impacto foi imediato. Algumas pessoas cochicharam discretamente, outras desviaram o olhar por educação ou medo de se envolver. Caio, no entanto, não desviou. Ele deu um passo à frente, como se o corpo obedecesse ao coração antes da mente calcular. O silêncio se prolongou, e o som que o quebrou foi o da respiração dele, pesada, quase dolorosa. Você voltou."
disse, incapaz de encontrar palavras maiores. Marina não respondeu de imediato. As lembranças daquela noite no hospital ainda eram feridas abertas, e o olhar de Caio misturava tantas perguntas que qualquer resposta pareceria pequena. Ela manteve o queixo erguido, tentando segurar a onda de emoção que a ameaçava por dentro. "Eu nunca fui embora", respondeu, firme, mas com a voz carregada de memórias. "Fui arrancada." A frase ecoou como açoite. Caio buscou o rosto da mãe e o silêncio dela foi por si só uma confissão. Lúcia respirou fundo, ajeitou o colar de pérolas e murmurou: "Fiz o que era necessário." Necessário? A palavra escapou da boca de Caio como uma lâmina. Mentir para mim, destruir a mulher que eu amava, separar uma família antes mesmo de ela nascer, isso é o que você chama de necessário. Os convidados recuaram discretamente, como quem presencia uma implosão prestes a se transformar em explosão. Otávio, que até então observava calado, finalmente interveio, tentando salvar as aparências. "Estamos em um evento corporativo, não em um tribunal. Guardem esse tipo de discussão para outro momento." Mas a própria noite se recusava a ser diplomática. Marina pousou a mão sobre o ventre, um gesto discreto, mas que não passou despercebido. O murmúrio coletivo ganhou nova intensidade, como se todos compreendessem ao mesmo tempo que aquele bebê não era apenas um herdeiro, mas a prova viva de uma verdade que ninguém mais poderia negar. Benedito olhou para o genro com uma firmeza inesperada. "Você queria tanto proteger um legado, Otávio? Pois saiba, o verdadeiro legado é este: sangue, carne e uma vida que ninguém terá o direito de apagar." A tensão escalava, e foi nesse instante que um movimento inesperado aconteceu. Caio avançou até Marina, ignorando os olhares, ignorando a mãe, ignorando o pai. Parou diante dela, tão perto que apenas o ar cabia entre os dois, e disse: "Se me der uma chance, eu vou reparar o que permiti que fosse destruído." As palavras foram sinceras, mas Marina não as recebeu com o mesmo ímpeto. O que antes era apenas amor, agora era também cicatriz. O silêncio dela pesou mais do que qualquer resposta. Lúcia, vendo a cena, percebeu que o controle escorria pelos dedos como areia. E quando uma mulher acostumada a mandar perde o domínio, ela não se rende, ela contra-ataca. "Se continuar com ela", disse, olhando diretamente para o filho, "esqueça o nome Solano. O conselho não vai aceitar. Você será ninguém." Caio olhou para a mãe, depois para Marina, depois para o pai, que observava sem coragem de intervir. Inspirou fundo e respondeu: "Então, pela primeira vez na vida, ser ninguém será um alívio." O impacto da frase fez o salão inteiro prender a respiração. Benedito segurou a mão de Marina com firmeza, como quem sela uma promessa diante do mundo. O futuro, a partir daquele momento, estava oficialmente em disputa. Mas o que ninguém imaginava era que, além das guerras de família, além das feridas abertas, havia uma sombra ainda maior se aproximando. Uma sombra que não carregava sobrenomes, mas contratos, interesses e inimigos silenciosos. O amor e a verdade teriam que enfrentar não apenas rancores pessoais, mas um jogo de poder muito mais perigoso do que qualquer paixão interrompida. A noite avançava como se os segundos tivessem sido alongados pelo próprio destino. Cada olhar, cada suspiro dentro daquele salão era um fragmento de uma guerra silenciosa que finalmente se tornava audível. Os convidados, embora mantivessem a etiqueta, já não disfarçavam a curiosidade, nem a sensação de que estavam diante de um espetáculo impossível de se repetir. A família Solano estava sendo desmascarada por dentro, e nada, nem as paredes de mármore, nem os lustres importados, conseguiam esconder isso. Marina permaneceu de pé ao lado do pai, os dedos entrelaçados aos dele como quem se agarra a uma âncora em meio a uma tempestade. O olhar dela se alternava entre Caio, vulnerável, e Lúcia, altiva, mas com o rosto cada vez mais marcado por uma tensão que nem a maquiagem conseguia esconder.
Caio tentou avançar novamente, mas Marina ergueu a mão em um gesto sutil, e a força contida naquele pequeno movimento foi suficiente para detê-lo. Não é assim que funciona, Caio, disse ela, a voz calma, mas firme, carregada de uma serenidade que escondia feridas. Você não pode simplesmente aparecer agora e dizer que vai consertar tudo. Ele engoliu em seco, os olhos marejados, mas não desistiu. Eu sei que errei, Marina. Sei que deixei que o medo, que as palavras da minha mãe falassem mais alto do que meu coração. Mas eu nunca deixei de pensar em você. Cada dia sem você foi uma tortura. O salão inteiro pareceu se inclinar para ouvir a resposta dela. Marina, no entanto, demorou a falar. Olhou para o chão por alguns segundos, como se buscasse forças nas próprias cicatrizes, e então ergueu os olhos novamente. Não é só sobre você ter pensado em mim, Caio. É sobre ter me protegido quando eu mais precisei. Você não estava lá, e a sua ausência quase custou a vida do nosso filho. A revelação caiu como uma explosão. Os cochichos aumentaram, as expressões de choque se espalharam pelo salão. Otávio levou a mão ao queixo, incrédulo, enquanto Lúcia fechava os olhos por um segundo, como se aquela fosse a confirmação de um segredo que ela temia que viesse à tona. Caio cambaleou um passo para trás. O coração dele disparou. A respiração falhou. Nosso filho, repetiu em um sussurro, como se a palavra fosse grande demais para caber nos lábios. Marina pousou novamente a mão sobre o ventre, mas desta vez sem disfarçar. A voz dela saiu clara, firme, carregada de uma dignidade que fazia o chão parecer tremer sob seus pés. Sim, nosso filho. E ele não precisa apenas de promessas. Precisa de coragem. Precisa de um pai que escolha por amor e não por conveniência. O silêncio que seguiu foi tão profundo que até os músicos pararam de tocar. Caio fechou os olhos, lágrimas escorrendo pelo rosto, a mente em um turbilhão de lembranças. Os momentos roubados de felicidade com Marina, o acidente que quase os matou, o despertar no hospital e o vazio que se seguiu. Tudo agora fazia sentido, mas o peso da revelação era esmagador. Lúcia se levantou, a respiração curta, o rosto vermelho de raiva. "Isso é manipulação!" gritou, apontando para Marina. "Você acha que pode voltar depois de tanto tempo? Inventar uma gravidez e tomar tudo o que construímos?" Benedito deu um passo à frente, a voz grave ecoando como um trovão. "Cuidado com as palavras, Lúcia. Você não está diante de uma convidada. Está diante da minha filha." A autoridade dele silenciou parte da sala, mas não o coração inflamado de Lúcia. Ela girou para o marido. "Otávio, diga alguma coisa. Essa farsa não pode continuar." Mas Otávio permaneceu imóvel. O copo de uísque em sua mão tremia levemente, denunciando a batalha interna. Ele olhava para Marina com olhos que não ousavam encontrar os dela por mais de alguns segundos. Finalmente murmurou: "Se é verdade que ela carrega um filho de Caio, não é farsa, é continuidade." O chão pareceu sumir sob os pés de Lúcia. O próprio marido, seu aliado de todas as décadas, estava deixando escapar o controle. Marina aproveitou o silêncio que seguiu e disse: "Não vim aqui para destruir nada. Vim para dizer a verdade. E a verdade é que vocês tentaram me apagar, mas não conseguiram. O que carrego comigo é maior do que qualquer sobrenome." Os olhos dela varreram a sala. Encontraram Caio novamente, e por um instante, a vulnerabilidade voltou a aparecer, escondida sob camadas de coragem. "Se você realmente quer ser parte disso, Caio, terá que provar. Não para mim, mas para ele." Caio, com os olhos fixos nela, assentiu lentamente, como quem aceita uma sentença. Mas todos sabiam que provar não seria simples, porque além do amor, havia o peso das alianças, dos contratos, dos segredos que ainda estavam escondidos. E naquela mesma noite, enquanto todos se digladiavam em palavras e revelações,
Em outro canto da cidade, um inimigo silencioso brindava sozinho com uma taça de vinho, observando gráficos e contratos sobre a mesa. Ele se chamava Frederico Vasconcelos e há meses vinha planejando sua jogada contra o Solano e contra os Azevedo. O que Caio e Marina não sabiam é que o amor deles, já frágil e ferido, estava prestes a ser colocado à prova em uma arena ainda mais perigosa. O mercado que não perdoa nem inocentes, nem apaixonados. A tempestade dentro da mansão não se dissipava. O ambiente, antes um palco de luxo e aparências, agora respirava o peso da verdade. As taças ainda brilhavam sobre a mesa, mas já não havia clima para brindar. O ar estava carregado, como se cada molécula fosse feita de acusações e lágrimas não derramadas. Marina, firme ao lado do pai, não recuava. Sua postura ereta, seus olhos claros e atentos, transmitiam algo que ninguém naquela sala estava acostumado a ver. A coragem de alguém que não tinha nada a perder. E essa coragem feria mais do que qualquer palavra. Caio não sabia para onde olhar. O coração dele pulsava em um ritmo descompassado, e a revelação da gravidez parecia ecoar sem parar dentro da cabeça. Cada vez que a imagem do ventre de Marina lhe vinha à mente, uma mistura de alegria e culpa o invadia, deixando-o sem fôlego. Ele queria acreditar que ainda tinha tempo, que ainda podia corrigir os erros, mas o rosto dela, duro, firme, dizia o contrário. Não haveria perdão barato, nem segunda chance sem luta. Lúcia não aceitava. Caminhava de um lado a outro, os saltos batendo no mármore como chicotes contra o silêncio. Isso é uma armadilha, vociferava. Vocês acham que vão tomar a fortuna da nossa família com histórias de orfanato e lágrimas baratas? Benedito avançou um passo, e sua sombra projetou-se sobre ela como um aviso. Não se atreva a chamar minha filha de mentirosa. Você sabe muito bem o que fez. A sala inteira paralisou. O olhar dele era de quem carregava segredos guardados há tempo demais. O rosto de Lúcia empalideceu por um instante antes de recuperar o tom de fúria. Você não tem provas, mas eu tenho memória. A voz dele saiu grave, carregada de ressentimento. Eu estava lá quando você foi ao hospital. Eu ouvi as ameaças. Você disse que Marina não teria futuro se não desaparecesse. Um burburinho tomou conta do salão. Os convidados, atônitos, trocavam olhares, alguns incrédulos, outros chocados. O rosto de Marina se contraiu em dor. Aquela lembrança que ela preferia manter trancada no fundo da alma, agora estava exposta diante de todos. Caio se virou abruptamente para a mãe, os olhos faiscando de raiva. É verdade? A voz saiu grave, quase rouca. Você ameaçou Marina? Você a expulsou do hospital? Lúcia tentou sustentar o olhar, mas a verdade pesava mais que qualquer orgulho. A respiração dela falhava, as mãos tremiam. Ainda assim, escolheu o caminho da mentira. Eu fiz o que era necessário para proteger você, Caio. Essa garota não passava de uma oportunista. As palavras foram o estopim. Caio socou a mesa com tanta força que as taças tremeram, algumas tombando e derramando vinho pelo linho branco. Oportunista! Gritou. Ela me amava quando nem sabia quem eu era. Foi eu quem a procurei. Fui eu quem insisti. E você destruiu tudo. Você roubou de mim o que eu mais amava. O grito reverberou pelas paredes da mansão, deixando até os empregados imóveis como estátuas testemunhando uma tragédia. Marina fechou os olhos por um instante, tentando conter o tremor que ameaçava suas pernas. Não queria desmoronar ali diante de todos. Precisava ser forte, não só por si mesma, mas pelo filho que carregava. Quando abriu os olhos novamente, encontrou o olhar de Caio. Por um instante, o mundo pareceu se reduzir a eles dois. Não é apenas sobre o que sua mãe fez, Caio. A voz dela saiu baixa, mas firme. É sobre o que você não fez. Você não me defendeu, não me procurou. Preferiu acreditar em mentiras do que lutar por nós. Caio sentiu a acusação como uma lâmina atravessando o peito. Tentou falar, mas a voz falhou. Foi então
que Otávio, sempre submisso à esposa, se levantou. O rosto dele estava pálido, o peso da culpa estampado em cada ruga. "Ela tem razão, Caio", disse com a voz trêmula. "Nós erramos. Sua mãe passou dos limites e eu permiti. Fechei os olhos porque era mais fácil, porque temia o escândalo. Mas a verdade é que destruímos você e destruímos Marina." Lúcia o encarou com ódio, os olhos faiscando como lâminas. "Cale-se, Otávio. Não se atreva a me culpar diante de todos." Mas já era tarde. As palavras dele já haviam atravessado as paredes e, mais do que isso, haviam atingido em cheio a alma de Caio. "Então é isso", murmurou Caio, os olhos marejados. "Vocês dois sabiam. Vocês permitiram que ela fosse expulsa da minha vida." Ele caiu de joelhos no chão, as mãos no rosto, o choro finalmente rompendo a muralha que ele tentara erguer durante anos. Era o pranto de um homem quebrado, de alguém que descobria tarde demais a extensão da própria cegueira. Marina observou a cena em silêncio. O coração dela se apertava, mas não havia espaço para compaixão fácil. Ao lado, Benedito mantinha a postura firme, protegendo a filha com a presença imponente. Mas ninguém naquela sala sabia que, fora dali, as engrenagens de um destino ainda mais cruel já giravam. Frederico Vasconcelos, em seu escritório luxuoso, assinava discretamente contratos que lhe davam mais poder a cada dia sobre o Império Solano. E ao erguer a taça de vinho, murmurou para si mesmo: "Que continuem se destruindo. Quanto mais sangue derramarem em casa, mais fácil será tomar tudo." Na mansão, no entanto, a batalha familiar estava longe do fim. Porque as palavras de Marina, firmes e dolorosas, ainda ecoavam na mente de Caio, como uma sentença que ele precisaria enfrentar sozinho: coragem ou covardia. O futuro não esperaria por ele. O silêncio após a confissão de Otávio era como um peso sufocante. Cada respiração parecia ecoar entre as paredes luxuosas da mansão. O brilho dos lustres já não tinha a mesma imponência, como se até a luz tivesse sido contaminada pela vergonha que dominava o ambiente. Caio ainda estava de joelhos, mas dentro dele algo começava a se romper. Não apenas a confiança na própria família, mas a imagem que carregava desde criança. A de uma mãe que dizia amá-lo acima de tudo, mas que agora se revelava capaz das piores crueldades. Marina observava em silêncio, a mão repousando sobre o ventre, como se aquele gesto fosse uma muralha invisível contra todo o ódio que ainda se lançava contra ela. O coração batia acelerado, mas seu rosto permanecia firme. Ela não queria ser vista como a vítima que Lúcia sempre pintara. Queria ser reconhecida como o que era: uma mulher que, apesar de toda a dor, tinha sobrevivido. Lúcia, por sua vez, não recuava. Havia lágrimas em seus olhos, mas não eram de arrependimento, eram de fúria. Ela se levantou bruscamente, o vestido reluzente balançando como se fosse parte da tempestade que ela carregava dentro de si. "Você não entende, Caio", gritou, apontando o dedo para o filho. "Essa garota não pertence ao nosso mundo. Tudo o que ela toca se transforma em desgraça, e se você não abrir os olhos, vai perder tudo." Benedito avançou, interpondo-se entre mãe e filho. O olhar dele, antes apenas firme, agora era um aviso claro de que não aceitaria mais nenhum ataque. A única coisa que trouxe desgraça para essa casa foi a sua ganância, Lúcia. Você destruiu o filho que dizia proteger. Ela gargalhou, um riso seco e desesperado, que não tinha nada de alegria. "Eu destruí? Eu salvei. Você não faz ideia do que significa manter essa família no topo. Sem mim, sem minhas conexões, essa mansão já teria sido vendida há anos." Mas Otávio, com a voz ainda trêmula, interveio. "Não, Lúcia. Você confundiu poder com amor. Confundiu controle com proteção. E agora estamos pagando o preço." Caio ergueu lentamente a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos, mas havia neles uma nova centelha, a de quem finalmente enxergava sem as cortinas da ilusão. "Eu amava a Marina.
disse a voz quebrada. E vocês a arrancaram de mim. Me fizeram acreditar que ela me abandonou. Me fizeram odiar a única mulher que realmente esteve ao meu lado. As lágrimas escorriam pelo rosto dele, mas sua voz ganhava força. E o pior de tudo, vocês roubaram de mim a chance de ser pai desde o começo. A mão dele tremeu ao se aproximar do ventre de Marina. Quantas noites ela passou sozinha, grávida, enquanto eu acreditava que tinha sido traído. Marina respirou fundo. Aquela era a ferida mais profunda de todas, e ouvir a dor dele a fazia sentir novamente cada madrugada de solidão, cada lágrima escondida em um travesseiro frio. Você me deixou sozinha, Caio. A voz dela era firme, mas carregada de dor. Eu precisava de você, mas você escolheu acreditar neles. Ele tentou se aproximar, mas Benedito ergueu a mão, barrando o avanço. Ainda não, Caio. Ela não precisa de promessas quebradas outra vez. O silêncio voltou, denso, até ser cortado por um som metálico. O telefone fixo da sala tocando, sua campainha estridente reverberando entre os móveis de luxo. Um empregado apressado atendeu, mas parou por um instante antes de estender o aparelho para Otávio. É do conselho da empresa, senhor. Otávio pegou o telefone, o rosto preocupado. Enquanto ouvia, a expressão dele se transformava em espanto e depois em desespero. Ao desligar, sua voz saiu grave. A Solano Corporação perdeu o controle. Todos se entreolharam sem entender de imediato. Otávio respirou fundo e explicou. Frederico Vasconcelos acaba de adquirir a maior parte das ações. Ele é agora o sócio majoritário. Um choque percorreu a sala. Lúcia levou as mãos ao rosto, incapaz de aceitar o que ouvia. Isso é impossível! Gritou. Nós sempre tivemos o controle. Não mais, disse Otávio, a voz carregada de derrota. Enquanto brigávamos entre nós, ele comprou tudo. Caio se levantou, o rosto ainda molhado de lágrimas, mas a expressão endurecida. Vocês estavam ocupados demais tentando destruir a Marina e não perceberam que o verdadeiro inimigo estava do lado de fora. Benedito assentiu com a cabeça, o olhar fixo em Lúcia. O castelo de vocês ruiu, e não foi por causa dela, mas por causa da podridão que cultivaram dentro dessas paredes. Lúcia cambaleou, buscando apoio no braço da poltrona. Pela primeira vez, parecia frágil, pequena, como uma mulher que via todo seu império desmoronar. Marina, no entanto, não sorriu. Não havia vitória na dor dos outros. Havia apenas o peso da verdade, e esse peso agora recaía sobre todos. Mas enquanto o desespero tomava conta da mansão, Frederico Vasconcelos erguia sua taça em outra parte da cidade, observando as luzes cintilantes pelos arranha-céus. E o jogo começou, murmurou. Agora eles vão aprender o que significa perder tudo. O relógio da mansão marcava quase meia-noite, mas ninguém conseguia dormir. O peso da notícia sobre a perda da empresa pairava como um fantasma nos corredores, tornando o ar pesado e sufocante. Caio, sentado na biblioteca, encarava as chamas da lareira como se elas pudessem lhe dar respostas. O rosto refletia uma mistura de exaustão e indignação. Ele pensava em Marina, no filho que mal conhecia, e em como toda sua vida havia sido moldada por mentiras. Marina, no quarto de hóspedes, permanecia acordada. A mão repousava sobre o ventre, sentindo os movimentos suaves da criança, e os olhos fixos na janela aberta, onde a noite fria entrava sem pedir licença. O coração dela oscilava entre esperança e medo. Mesmo que Caio tivesse demonstrado arrependimento, ainda era cedo demais para confiar. A lembrança das ameaças de Lúcia ainda queimava como ferro em brasa. No andar de baixo, Otávio e Benedito conversavam em voz baixa. A tensão entre eles era visível, mas agora já não havia espaço para culpas ocultas. Nós perdemos, Benedito, disse Otávio, a voz rouca, quase um sussurro. O nome Solano, a herança do meu pai, tudo foi embora. Benedito, mais firme, respondeu. Não foi a empresa que vocês perderam, Otávio. Foi a honra.
O dinheiro volta, mas o respeito, esse talvez nunca mais. Otávio abaixou os olhos, sentindo o peso das palavras. No entanto, o que ninguém imaginava era que, naquele exato momento, Frederico Vasconcelos já tramava o próximo passo. Em sua cobertura luxuosa, ele reunia advogados e conselheiros em torno de uma mesa de vidro iluminada por luzes de neon da cidade. Sua voz era cortante, como aço frio. A Solano Corporação agora é minha, mas eu não quero apenas os números. Quero o nome, quero o orgulho deles esmagado. Ele bateu com o punho fechado na mesa. Quero que todos saibam que Lúcia e Otávio perderam tudo. Um de seus advogados arriscou uma pergunta. Senhor, e quanto ao filho deles, Caio? Ele ainda detém influência social. Frederico sorriu de forma sombria. Ele será meu maior troféu. Quero vê-lo ajoelhado diante de mim, pedindo uma segunda chance. Só então eu decidirei se vale a pena poupá-lo. De volta à mansão, Lúcia não aceitava a derrota. O vestido de seda dourada estava amarrotado e o batom borrado denunciava o desespero. Ela caminhava de um lado para o outro no quarto, as mãos trêmulas, falando sozinha. Eles não podem ter vencido. Eu não vou deixar. Marina não vai rir de mim. Essa criança não vai carregar o nome Solano. Caio entrou sem bater, interrompendo o fluxo de suas palavras envenenadas. Chega, mãe, gritou, a voz reverberando no quarto como um trovão. Você destruiu a minha vida, afastou a mulher que eu amo e quase me fez odiar meu próprio filho. Lúcia se virou lentamente, os olhos faiscando ódio. Eu fiz isso por você, Caio, para que você tivesse um futuro digno, não uma vida miserável ao lado de uma qualquer. Ele avançou, o olhar carregado de fúria e dor. Você não percebeu que foi justamente essa arrogância que nos trouxe até aqui? Enquanto você tramava contra a Marina, outro homem roubava a nossa empresa. Você me roubou mais que isso, mãe. Me roubou a chance de ser feliz. Lúcia cambaleou com as palavras, mas não respondeu. O silêncio foi sua única defesa. No quarto ao lado, Marina ouviu tudo. As lágrimas escorreram, silenciosas, porque apesar da raiva, uma parte dela ainda amava aquele homem que agora enfrentava a própria mãe por ela. Mas o medo de se entregar novamente a esse sentimento ainda era maior. Horas depois, quando a madrugada avançava, Benedito bateu suavemente na porta de Marina. Ela abriu devagar, os olhos inchados pelo choro. Filha, disse ele, com a voz suave, você precisa ser forte. Essa guerra ainda não terminou. Ela assentiu, mas seu coração estava pesado. Sabia que a batalha não era apenas por amor, mas por sobrevivência, e que no fim, talvez tivesse que escolher entre perdoar Caio ou proteger o filho deles de todo aquele caos. Enquanto a noite se arrastava, Caio permanecia sozinho na biblioteca. A chama da lareira diminuía, transformando-se em brasas, e o reflexo das chamas parecia gravar em seu rosto a imagem de um homem dividido. Ele fechou os olhos e murmurou quase sem voz, Marina, eu não vou desistir de você, nem do nosso filho. Mas, distante dali, Frederico Vasconcelos brindava com seus aliados. O jogo de poder estava apenas começando e o destino de todos na mansão Solano estava prestes a ser jogado em uma roleta que ninguém controlava. O dia amanheceu pesado sobre a cidade. O sol tímido mal conseguia romper as nuvens densas que cobriam o céu. Na mansão, o silêncio era sufocante. As cortinas fechadas, os corredores desertos e o ar denso criavam a sensação de que algo irreversível havia acontecido. Marina despertou cedo, mas não conseguiu sair da cama. A mente fervilhava em lembranças e dúvidas. Ela se lembrava das palavras de Lúcia, da ameaça no hospital, do tapa cruel que ainda ardia em sua memória. Mas agora havia algo novo. Caio estava do outro lado daquela parede, lutando contra a própria mãe para defendê-la. Benedito entrou no quarto dela com uma bandeja simples de café da manhã. O olhar do velho homem era carregado de ternura. Você precisa se alimentar, minha filha.
Ele colocou a bandeja na mesa de cabeceira e se aproximou, colocando a mão sobre o ombro dela. Seu bebê precisa de você forte. Marina assentiu em silêncio, mas o apetite parecia ter desaparecido há muito tempo. O que a sustentava agora era apenas o instinto de sobrevivência. Enquanto isso, Caio descia as escadas com passos pesados. O rosto cansado denunciava que não havia dormido. Ao encontrar o pai na sala de jantar, a conversa foi inevitável. "Eu ouvi tudo ontem à noite", disse Otávio, tentando manter a voz firme. "Você enfrentou sua mãe como eu nunca consegui fazer." Caio ergueu os olhos, incrédulo. "E de que adianta, pai? O senhor nunca disse nada." Ficou sempre calado enquanto ela destruía tudo. A voz dele tremia, não apenas de raiva, mas de frustração acumulada por anos. "Você podia ter impedido, mas escolheu se esconder atrás do silêncio." Otávio abaixou a cabeça envergonhado. "Eu sei, e é por isso que hoje quero mudar. Talvez seja tarde demais para salvar o nome Solano, mas não é tarde demais para salvar você, filho." Essas palavras ecoaram em Caio, mas a dor não permitiu que ele as aceitasse por inteiro. Ainda assim, uma semente havia sido plantada. No escritório da mansão, Lúcia permanecia sentada diante da escrivaninha. O rosto pálido, os olhos vermelhos e o copo de uísque nas mãos mostravam a fragilidade de quem perdera o controle. Mas por dentro, sua mente ainda tramava. Ela não aceitava a derrota, nem a presença de Marina em sua casa. "Essa garota não vai me vencer", murmurava para si mesma. "Ela não vai levar meu filho, não vai carregar nosso nome." No mesmo instante, Marina caminhava pelo jardim da mansão. O vento frio fazia seus cabelos dançarem e ela olhava para o horizonte como se buscasse uma saída. Ao colocar a mão sobre o ventre, lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto. Foi nesse momento que Caio se aproximou. O coração dele batia acelerado, mas o olhar estava cheio de arrependimento. "Marina", ele disse com a voz embargada, "eu sei que talvez seja tarde demais, mas eu preciso que você me escute." Ela se virou lentamente, os olhos marejados, mas firmes. "O que você poderia dizer que apague o que vivi?", respondeu, a voz frágil, mas carregada de dor. "Eu estava sozinha, grávida, humilhada, jogada nas ruas. E você? Você acreditou em tudo que sua mãe disse? Nunca me procurou, nunca me defendeu." Caio respirou fundo, tentando conter o choro. "Eu fui cego, Marina. Eu estava em coma quando você desapareceu. E quando acordei, minha mãe me envenenou contra você. Eu acreditei nas mentiras dela, mas agora vejo o quanto errei. E vou passar o resto da minha vida tentando consertar." Marina fechou os olhos, como se aquelas palavras fossem uma lâmina cortando cicatrizes antigas. "Você não pode devolver os anos que perdi. Não pode devolver as noites que chorei sozinha, os dias em que passei fome carregando o nosso filho." Ela respirou fundo, o olhar voltando para ele. "Mas pode provar que mudou. Não com promessas, Caio, com atitudes." Ele se aproximou lentamente, estendendo a mão, mas ela recuou um passo. "Eu não posso me entregar de novo", disse Marina, a voz embargada. "Se fizer isso e você me trair outra vez, não serei eu a sofrer. Será o nosso filho." Caio assentiu em silêncio. Ele sabia que as palavras não seriam suficientes. Precisaria mostrar com cada gesto que estava disposto a ser diferente. Naquele mesmo instante, em outro ponto da cidade, Frederico Vasconcelos acompanhava as notícias sobre a queda da Solano Corporação. As manchetes estampavam a vitória dele. No entanto, o empresário não estava satisfeito. O telefone tocou e ele atendeu sem pressa. "Está feito, Sr. Vasconcelos. Os Solano estão arruinados", disse uma voz do outro lado da linha. Frederico sorriu, mas os olhos permaneceram frios. "Não, ainda não. Eu quero mais do que isso. Quero Marina. Quero Caio de joelhos. Só assim essa guerra estará vencida." De volta à mansão, a noite caía novamente. Marina, deitada no quarto, acariciava o ventre e sussurrava para o bebê: "Eu prometo que vou te proteger.
custe o que custar. Mas no fundo, ela sabia que o destino ainda guardava batalhas maiores. O reencontro com Caio havia aberto feridas, e o futuro deles estava prestes a ser decidido em um campo onde amor e ódio se confundiam em cada olhar. O jantar daquela noite na mansão se transformou em um campo minado de emoções. A mesa estava posta com louças finas, taças de cristal e arranjos de flores exuberantes, mas o clima era de guerra silenciosa. Caio ocupava a ponta da mesa, ao lado de Marina, que tentava manter a postura apesar do peso dos olhares. Lúcia, impecavelmente vestida, ostentava seu falso sorriso, mas os olhos faiscavam de rancor a cada vez que a jovem tocava no braço do filho. Otávio observava em silêncio, como sempre, um espectador da própria família, carregando nos ombros a culpa por décadas de omissão. O silêncio inicial foi quebrado pela voz fria de Lúcia. "Então é verdade, Marina? Você espera um filho do meu Caio?" As palavras ecoaram como uma acusação, não como uma constatação. Marina respirou fundo antes de responder. "Sim, e esse bebê é parte desta família, queira a senhora ou não." A taça na mão de Lúcia tremeu levemente, mas ela manteve a compostura. "Parte desta família?" Riu com ironia. "Não confunda as coisas, menina. Uma criança pode nascer com o sangue Solano, mas isso não o torna digno do nosso nome." Caio bateu a mão sobre a mesa, o som reverberando pelo salão. "Basta, mãe." A voz dele foi firme, vibrante. "Esse é o meu filho, e Marina é a mulher que eu amo. Se a senhora não consegue aceitar isso, o problema é seu." O silêncio que se seguiu foi sufocante. Marina sentiu o coração disparar. Pela primeira vez, Caio a defendia diante da mãe sem medo, sem hesitar. Lúcia, no entanto, não recuou. Levantou-se lentamente, os olhos fixos no filho. "Você não sabe o que está dizendo. Está cego por uma paixão passageira. Está destruindo o legado desta família por causa de uma órfã sem nome, sem história." Marina não conseguiu se calar. A voz saiu firme, mesmo que o coração tremesse. "Pode me chamar do que quiser, dona Lúcia, mas eu tenho algo que a senhora nunca terá: a verdade. Eu não preciso de sobrenomes para saber quem eu sou. E este bebê vai crescer sabendo que foi amado, mesmo que o mundo inteiro tente provar o contrário." As palavras atravessaram a sala como lâminas. Lúcia ficou sem reação por um instante. Otávio pigarreou, tentando aliviar a tensão. "Chega!" A voz dele foi baixa, mas carregada de uma autoridade rara. "Já destruímos demais com esse orgulho. Essa criança não tem culpa de nada. E Marina também não." Lúcia se virou para o marido, incrédula. "Você vai se voltar contra mim também?" Otávio respirou fundo. "Não é contra você, Lúcia. É a favor do que ainda resta da nossa família." Marina, emocionada, abaixou os olhos. Pela primeira vez, alguém além de Caio se levantava em sua defesa dentro daquela casa. Mas a trégua não duraria. Do lado de fora, os portões da mansão se abriram lentamente para a chegada de um visitante inesperado. Um carro preto parou diante da entrada, e dele desceu Frederico Vasconcelos, impecável em seu terno sob medida. O olhar arrogante e o sorriso frio carregavam a confiança de quem sabia estar no controle. Os empregados anunciaram sua presença, e em poucos segundos ele atravessava o salão com passos firmes. O silêncio caiu como um manto sobre a mesa. "Boa noite, Solanos", disse ele com um leve aceno. "Espero não estar interrompendo nada importante." Caio se levantou de imediato. "O que você quer aqui, Vasconcelos?" Frederico sorriu, mas o olhar foi direto para Marina. "Apenas trazer novidades." Ele colocou uma pasta sobre a mesa e a abriu. "Como todos sabem, a Solano Corporação está em colapso. E hoje finalizei a compra de mais 20% das ações. Isso significa que, a partir de agora, eu tenho voz majoritária no conselho." O impacto foi imediato. Lúcia empalideceu, Otávio ficou paralisado e Caio cerrou os punhos com fúria. "Você não vai destruir a nossa família", gritou Caio. Frederico apenas ergueu as sobrancelhas, divertindo-se com o desespero.
Sua família já se destruiu sozinha. Eu apenas recolho os pedaços. Então ele se aproximou de Marina, inclinando-se ligeiramente para encará-la de perto. Mas quem sabe, você pode ser a peça que falta para eu consolidar minha vitória. Pense bem, Marina. Você não precisa ficar ao lado de um homem quebrado. Eu posso te dar tudo o que ele nunca conseguirá. As palavras caíram como veneno na sala. Marina recuou instintivamente, protegendo o ventre com as mãos. Nunca. A voz dela saiu firme. Eu jamais estaria ao lado de um homem que se alimenta da ruína dos outros. Frederico sorriu, mas seus olhos revelavam a frustração. Veremos, minha querida. O tempo é o melhor aliado de quem sabe esperar. E sem dizer mais nada, ele saiu da mansão, deixando atrás de si um rastro de tensão e um futuro incerto. A saída de Frederico deixou a mansão mergulhada em silêncio. Cada palavra dele ainda ecoava como um trovão na mente de todos. Marina respirava com dificuldade, uma mistura de raiva e medo, enquanto Caio a envolvia pelos ombros, tentando protegê-la de um inimigo que parecia muito maior do que eles poderiam enfrentar. Lúcia, pálida, tamborilava os dedos sobre a mesa, incapaz de admitir em voz alta que a sua arrogância abrira espaço para aquele desfecho. Não podemos deixar que ele vença, disse Marina, quebrando o silêncio. Não depois de tudo que já tiraram de nós. Caio assentiu, mas havia uma sombra em seus olhos. Ele sabia que não seria fácil. Frederico não era apenas um adversário de negócios. Era um predador que se alimentava da fraqueza dos outros. Otávio, que até então permanecia retraído, ergueu a voz com firmeza incomum. Se quisermos lutar contra Vasconcelos, precisamos estar unidos. Isso significa aceitar Marina e essa criança como parte da família, Lúcia. Não há mais espaço para orgulho. Lúcia o encarou com olhos cheios de lágrimas que não caíam. Ela queria negar, queria lutar, mas algo dentro dela começava a ruir. Pela primeira vez, parecia perceber que havia colocado em risco não apenas o futuro da empresa, mas também do filho. Naquela noite, enquanto todos tentavam digerir o impacto da visita, Marina caminhou sozinha pelo jardim da mansão. O vento frio tocava seu rosto, mas dentro dela um fogo de determinação queimava. Colocou as mãos sobre o ventre e murmurou: Eu não vou deixar que ninguém tire você de mim. Você é minha força, meu futuro. Do outro lado da cidade, em sua cobertura luxuosa, Frederico Vasconcelos brindava consigo mesmo diante de uma taça de vinho. Observava a cidade pelas janelas de vidro, certo de que os Solano estavam prestes a desmoronar. Eles já perderam, disse em voz baixa. Só ainda não perceberam. Mas o destino tinha outros planos. Na manhã seguinte, Caio recebeu uma ligação inesperada. Era Helena Duarte, uma empresária influente e rival declarada de Frederico nos negócios. A voz dela soava firme e determinada. Soube da situação da sua família. Talvez possamos conversar. Caio marcou um encontro no mesmo dia. Ao chegar ao escritório dela, encontrou uma mulher de presença imponente, de cabelos negros e olhar penetrante. Helena não perdeu tempo. Vasconcelos já tentou me destruir antes. Ele joga sujo, compra aliados, corrompe o mercado, mas ainda há uma maneira de detê-lo. Como? Perguntou Caio, ansioso. Helena abriu uma pasta sobre a mesa e mostrou documentos que detalhavam transações ilegais de Frederico. Se isso vier à tona, ele não apenas perde o poder que conquistou, como pode ser preso. Mas eu preciso de um aliado forte dentro da Solano para que isso tenha peso. Caio ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo a gravidade daquilo. Depois, estendeu a mão com firmeza. Eu estou dentro, vamos derrubar Frederico juntos. Enquanto isso, Marina cuidava dos preparativos para uma mudança radical. Sabia que se Frederico descobrisse sua gravidez, usaria isso contra ela sem hesitar. Decidiu procurar Carmen, a joalheira que havia reconhecido seu colar dias antes, e pedir ajuda. Carmen, emocionada com a coragem da jovem, prometeu protegê-la e revelou algo que guardava em segredo há anos. Marina,
Esse colar não é apenas uma lembrança. Ele pertenceu à família Linhares, um dos clãs mais poderosos do país. Se você realmente veio de lá, há um passado que precisa ser desvendado. Um passado que pode mudar tudo. Marina sentiu as pernas tremerem. Seu coração acelerou. Pela primeira vez, teve a sensação de que sua história escondia mais do que dor. Talvez houvesse uma origem, uma identidade que nem mesmo Lúcia poderia negar. E assim, enquanto Frederico celebrava sua suposta vitória, o Solano e Marina encontravam em meio ao caos uma nova força, a verdade. Mas a revelação que se aproximava era ainda mais devastadora do que todos podiam imaginar. A notícia sobre a possível ligação de Marina com a família Linhares caiu sobre a mansão Solano como um raio inesperado. Carmen, com a expressão grave, repetiu suas palavras para Caio e Lúcia, que a ouviram em silêncio atônito. O símbolo no colar dela é exclusivo. Foi feito sob encomenda há mais de 20 anos. Eu mesma vi os registros quando ajudei em uma investigação sobre uma criança desaparecida. Marina não é apenas uma jovem sem sobrenome. Ela pode ser herdeira de um império. Lúcia, que até então sustentava sua postura rígida, sentiu o mundo girar. Seus joelhos fraquejaram e ela precisou apoiar-se no encosto de uma cadeira. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma forma dolorosa. Toda a sua arrogância, todo o seu desprezo, talvez tivessem sido dirigidos à própria filha perdida de um dos homens mais respeitados do país. Marina, por sua vez, estava em choque. Nunca havia se permitido sonhar com raízes, com uma família que pudesse reivindicar. Mas agora, com o colar como prova e Carmen como testemunha, a possibilidade de um passado escondido se abria diante dela. Eu não quero poder, não quero fortuna, disse com a voz embargada. Só quero proteger meu filho. Caio a segurou pelos ombros firme. Marina, isso pode ser mais do que proteção. Se for verdade, você não só terá um sobrenome, terá a força para enfrentar Vasconcelos. Naquela mesma noite, Frederico entrou na mansão Solano sem ser convidado, como se já fosse dono do lugar. Mas desta vez, encontrou um ambiente diferente. Os rostos não estavam marcados pelo medo, e sim pela determinação. Vim recolher os destroços, disse ele com um sorriso frio. Marina se levantou devagar, com o colar nas mãos. Caminhou até o centro do salão e ergueu a peça para que ele pudesse ver. Antes de tentar nos destruir, deveria conhecer a verdade. Eu não sou quem você pensa. Este colar prova a minha origem. E se eu realmente for quem os registros apontam, você está prestes a perder muito mais do que imaginava. Frederico empalideceu. Reconheceu o símbolo imediatamente. Ele sabia o peso que aquele nome carregava. Isso não muda nada, tentou dizer, mas a voz lhe saiu trêmula. Caio avançou um passo, com os documentos de Helena Duarte em mãos. Muda tudo, Vasconcelos. Sua rede de negócios ilegais já está sendo investigada. E agora, diante de testemunhas, você será denunciado. O silêncio tomou conta do salão. Frederico, pela primeira vez, parecia acuado. Seus olhos giravam, procurando uma saída, mas não havia. Lúcia, com lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto, se aproximou de Marina. Sua voz era baixa, mas carregada de arrependimento. Eu errei, fui cega pelo orgulho, pela obsessão em manter um legado que estava desmoronando. Mas você, Marina, mostrou mais coragem do que todos nós juntos. Se o destino trouxe você até aqui, não foi por acaso. Marina respirou fundo, segurando o colar contra o peito. Sentiu o bebê se mexer dentro dela, como se a vida em seu ventre respondesse ao momento. Eu não quero vingança, disse firme. Só quero justiça. Quero que meu filho cresça em paz, sem medo, sem gritos, sem humilhações. As autoridades chegaram instantes depois, convocadas por Helena. Frederico foi levado algemado, ainda gritando ameaças, mas sua voz já não tinha o mesmo peso. No dia seguinte, os jornais estampavam a manchete. O Império Vasconcelos desmorona após escândalo.
jovem herdeira pode mudar o futuro do Solano e da própria Linhares Corporação. Marina, sentada no jardim da mansão, observava o nascer do sol. Ao seu lado, Caio segurava sua mão com firmeza, como quem prometia nunca soltá-la. Lúcia e Otávio, transformados pelo choque da verdade, estavam próximos, mais humanos, mais frágeis, mas também mais dispostos a reconstruir. Então, com um suspiro aliviado, Marina fechou os olhos e sussurrou para si mesma: "Não sou mais invisível. Agora eu existo. E o meu filho vai conhecer um mundo diferente." Era o fim de um ciclo de dor, mas também o começo de uma nova história. Uma história em que o amor, a verdade e a coragem venceram o medo e o orgulho. Se essa história te emocionou, deixe o seu like. Inscreva-se no canal e conte nos comentários. Você teria força para recomeçar depois de tanta humilhação? A sua opinião é muito importante para nós. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história emocionante. Deixe seu comentário. Você teria coragem de perdoar depois de tanta dor? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa acreditar que a verdade sempre encontra seu caminho.